Tem um time aí que tá precisando de um treinador. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Flamengo tá soltando mercado, estava esperando o Galhardo renovou com o River Plate. Chegou a se falar o nome dele. Estava esperando o JJ classificou o Benfica na Liga dos Campeões. E agora, hein? Agora vai acontecer o quê com esse Flamengo? Vai pensar em Carvalhal? Tem algum outro nome aí, senhor Armani, para resolver o problema? Estão falando aí no Carvalhal, estão falando no Berizzo, um argentino que dirigiu o Paraguai durante um tempo, né? Mas a resposta, a solução, ela vem de fora, não vem daqui. Isso é certo. Lamentavelmente, os nossos treinadores, eles não passam mais confiança para esses times de ponta do futebol brasileiro. A exceção é o Cuca. A exceção é o Cuca que está no Atlético. Aí alguém pode dizer, mas o Carvalhal nunca ganhou um título, o Abel também nunca tinha vencido. Não, ele até tem, né? Eu estava olhando mais cedo, ele tem, não são títulos expressivos, mas ele tem a Taça da Liga com Vitória de Setúbal e a Taça de Portugal com o Braga. A Taça de Portugal é importante. É? A Taça de Portugal é mais importante do que a Taça da Liga, né? Porque a Taça da Liga reúne menos clubes, a Taça de Portugal... Né? Não, a Taça de Portugal é como se fosse a Copa do Brasil. Entendeu? É como se fosse a Copa do Brasil aqui. Eu não sabia. Tá? É a Taça de Portugal. Tá, ok. Então, bom, você já nos contou aí que ele tem esse título importante na carreira dele. Mas mesmo que ele não tivesse, o trabalho que ele desempenha, que ele desenvolve em alguns clubes, tem mostrado que ele é um treinador que poderia agregar muito no futebol brasileiro. Como o Abel tem feito. Eu tenho sérias críticas ao Abel. Eu acho que o que ele propõe não vai deixar o nosso futebol mais rico. Mas é eficiente. Ele já ganhou 2 Libertadores. É legítimo. Entendeu? Ele fala assim, escuta, vocês querem melhorar o futebol brasileiro ou vocês querem ganhar títulos e notoriedade? O cara do Palmeiras, eu não tô nem aí com o futebol brasileiro. Quem tem que melhorar o futebol brasileiro é a CBF, sei lá mais. Eu quero ganhar título. O presidente do Palmeiras provavelmente vai dizer a mesma coisa. O que me interessa é ganhar título. Então, o seu sistema é esse? Tá dando certo? Seguimos em frente. Mas o Carvalhal não, ele já tem uma postura diferente, né? Ele já é um técnico que já pensa mais tem uma visão mais ampla, não é aquela visão míope, curta, né? E eu acho que seria interessante para o Flamengo, o Carvalhal, mais do que o Berizzo. Deixa eu fazer uma ponderação para ouvir vocês dois também, que é o seguinte, eu concordo com a visão que você tem dele, mas ele tem 23 anos de carreira, né? A gente fala, ele tem 2 títulos... Não faz Jesus. Então, mas o Abel, que não tinha título, tem muito menos tempo de carreira. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não corre o risco, às vezes, de olhar para os estrangeiros com um pouco mais de benevolência, aí vou lembrar do Domi no próprio Flamengo, do que quando a gente olha aqui para dentro? Sim. Eu já comentei sobre isso, né? A forma como você olha e a maneira como você encara o trabalho de um treinador estrangeiro, ela é diferente do treinador nacional. Até porque o treinador nacional está envolvido num sistema nosso aqui, que é o seguinte, 5 jogos. Você tem 5 jogos para fazer uma boa sequência. Se você começar a ter uma sequência ruim, você já começa a ser questionado e aí pode ser mandado embora com 2 meses, 3 meses de trabalho, você é mandado embora. O treinador estrangeiro, e aí é natural, você tem que esperar, porque ele vai conhecer o elenco, ele vai entender como funciona o Campeonato Brasileiro, entender como funciona a cabeça dos jogadores, porque, por exemplo, um jogador argentino pensa totalmente diferente de um jogador brasileiro, em todos os aspectos, nos sentidos de campo, o comprometimento, o profissionalismo, a forma como ele joga, que ali ainda existe aquela questão de você jogar por um prato de comida, que você percebe que os caras vibram jogando, entendeu? Que eles dão a vida. Aqui no Brasil já tem uma outra forma de pensamento, já tem uma outra forma de comportamento, né? Então o cara vai ter que entender tudo. Vai ter que sair. Então você tem um certo tempo. Só que como é que você vai ter um tempo para fazer tudo isso se você joga de quarta, de domingo, terça, quinta? O próprio Abel reclamou disso, né? É muito complicado, porque você vai conhecendo os jogadores no ônibus, você vai conhecendo os jogadores no banco do avião, entendeu? Você vai conhecendo os jogadores no jogo. Esse cara nesse jogo me ofereceu isso. Pô, então é uma coisa nova que eu vi agora, que eu posso utilizar lá na frente. Lembra quando o Abel colocou o Scarpa como lateral esquerdo? Chamou o Tite. Tite, olha, você tem um lateral esquerdo aqui fantástico. Lembra? Sim. É o conhecimento, você vai com... Então, isso você tem... A tendência é você ter realmente um pouco mais de paciência. Mas depende também muito do trato do treinador estrangeiro com aquilo que ele vai ser apresentado. Eu acho também, concordo com tudo que o Zé falou,
que os nossos treinadores, eles não sabem se valorizar, entendeu? Veja, por exemplo, o caso do Rogério Ceni, que é tido aí por muita gente como o futuro técnico do Brasil, vai ficar entre os tops, quem sabe um dia até dirigindo a seleção brasileira. Eu já ouvi isso várias vezes, todos nós ouvimos. Então ele está no Fortaleza, ele recebe um convite para ir para o Cruzeiro, ele vai embora para o Cruzeiro. Fracassa no Cruzeiro, ele volta para o Fortaleza. Aí do Fortaleza ele recebe um convite para o Flamengo, ele vai para o Flamengo. Do Flamengo ele vai mal, é demitido, ele volta para o São Paulo. Você pega o Thiago Nunes, campeão no Atlético. Aí ele pega e vai para o Corinthians. Não deu certo no Corinthians, ele vai para o Grêmio. O Grêmio não deu certo, ele está no Ceará. Ou seja, parece que eles não se importam muito com a carreira, entendeu? Eles querem receber um salário no final do mês. Sim. Então eles estão... Olha, se eu for demitido aqui, tanto faz. Mas eu acho porque eu vou arrumar emprego amanhã. Mas o senhor sabe que não é nem a questão do salário também, né? Além do salário. Existe uma coisa chamada cláusula contratual por... sim. Né? Romper o contrato de trabalho. E técnico recebe 3 salários por sabe, ano. É só buscar aí vocês da internet. Ô, Vitones, produção, por favor. Só buscar o primeiro contrato do Rogério Ceni com o São Paulo, quanto é a multa de rescisão que o São Paulo está devendo. Agora, não sei se ele vai cobrar ou não. Se o São Paulo já começou a pagar para o Rogério. Aí, tem treinador que ganha... Ele tinha na justiça para cobrar multa? Eu não sei. Por isso que eu pedi para o Vitones dar uma olhada. Mas o valor da multa é absurda. Vamos ver para você o valor da multa. Eu acho justo. Diga, se o Rogério fez isso... Tô só falando assim, tô expondo as situações, porque como os treinadores a cada 3 meses são mandados embora, então eles também uma defesa deles sabe também, que né? na NBA, eu gosto de citar sempre a NBA, vocês já repararam. Mentira, jura? Na NBA, se um técnico é demitido de um time, o time tem que pagar o contrato dele. Sim. Agora, se ele recebe uma proposta para trabalhar no outro time, aquele contrato anterior dele é automaticamente suspenso. Então, vamos supor, ele saiu do New York, foi demitido. Então, o New York tem que pagar o salário dele. Depois de, sei lá, um salário de 3 temporadas. Na temporada seguinte, ele começa a trabalhar no Atlanta. Então, aquele salário do New York... Ele perde. Na Europa... Passa a valer só outra... Era isso que deveria acontecer aqui. Na Europa também. Então, o Rogério Ceni, que foi mandado embora do Flamengo. O Flamengo tinha que pagar para ele X, é o contrato dele. A partir do momento que ele passou a trabalhar no São Paulo, o contrato com o Flamengo acabou. Não, a multa que o Zé perguntou são 5 milhões e pode ser parcelado, Zé. Isso no primeiro contrato que ele fez com o São Paulo. Então, ele já tem 5 milhões para ganhar. Pô, eu com 5 milhões não trabalhava mais, hein? Presta atenção, ele já tem... o departamento. Não, mas ele já tem 5 milhões na poupança. Garantido, Aí ele saiu do Cruzeiro, ele deve ter multa também. Claro. Saiu do Flamengo, deve ter multa. Mas eu não estou questionando o Rogério Ceni. Eles não se valorizam, Eu estou só colocando... Eu estou colocando as situações porque eu ouvi de um treinador uma vez que ele falou assim, às vezes eu torço para ser mandado embora, porque eu fico rico sendo mandado embora. Quer dizer, ele não tem ambição nenhuma na carreira. Aí quando você fala que o treinador português é melhor, o cara vai achar ruim, não pode. Porque o cara dá uma declaração dessa, eu torço para ser mandado embora porque eu vou ficar rico. Quer dizer, o cara está pensando no dinheiro, não está pensando na carreira. Você confia num técnico desse? Foi uma conversa sim. nossa. Então, nem dando nome. Mas isso aí norteia, muito provavelmente, o pensamento de muitos treinadores. Você entendeu? Então, quer dizer, o cara não está preocupado com a profissão dele. Ele não está preocupado em se tornar o melhor da profissão dele. Ele não está preocupado em estudar uma nova língua para ir trabalhar na Europa. Para ir trabalhar no mercado norte-americano, que hoje é um mercado bem atraente por conta da Major League Soccer. Então, que nós mostramos aqui nos canais. A gente não tem também um gap geracional, como a gente já falou em determinados momentos, da seleção brasileira, que era aquela geração que a gente esperava que explodisse com o Pato, com o Ganso e que ficou no caminho. A gente não tem isso nos técnicos, porque aí a gente fala assim, o Mano Menezes está velho, o Luxemburgo está velho, o Filipão está ultrapassado, e aí os nomes que eram para ser novos nomes, como o Thiago, como o Diniz, como o Rogério, como o Jair Ventura, em algum momento, a gente achou que seria um treinador que despontaria. A gente não perdeu uma geração de técnicos aí no caminho? O Roger Machado. Não, Roger Machado. Eu acho que talvez esteja nesse caminho. A geração está aí. Mas ela tem sucesso? Porque não se quer ter sucesso. Porque para eles o sucesso é estar numa ciranda para não sair da mídia, do que de fato falar, eu vou me preparar para trabalhar num projeto sério. Eu só vou pegar um projeto no momento que eu sentir segurança. Mas aí eles vão ficar sem trabalhar, eles vão trabalhar em 3, 4 times. Tudo bem, Zé, mas é muito mais bonito você mostrar para um clube, olha aqui, ó. Então, me preparei aqui, penso isso. Zé, mas se todo mundo se proteger,
vai acabar com essa ciranda. Por exemplo, Não, mas o cara manda embora o Thiago Nunes. Aí ele pega e vai atrás do outro cara assim, eu não vou aceitar o trabalho aqui. Mas, Porque eu não tenho certeza nenhuma que o senhor vai me dar a retaguarda, que o senhor não deu para esse cara aqui. Zé, Sormani, Eu não vou aceitar. Vem cá. Os treinadores deveriam ser mais unidos para que eles pudessem ter uma segurança melhor. mas eu vou falar para o senhor, por exemplo, já foi criada essa regra, não foi? Que não só poderiam ter a dois demissão. treinadores. Esquece, a Demissão, regra não morreu. foi. Essa regra Mas É, aí e eu aí, como A infelizmente- regra nat morta. E aí, infelizmente, eu tenho que citar esse personagem. Wagner Mancini, ele é o quê? Presidente ou vice-presidente O presidente? dos treinadores, não é? Sim, representante. O que ele fez com o Atlético Goianiense e o que ele fez? Está lá América trabalhando Mineiro. com o América Mineiro. América O que ele Mineiro. fez? É isso. Então, assim, é difícil, porque o cara que poderia dar o exemplo, ele que dá eu o falei. exemplo errado.